Fala galera, beleza? Como eu tinha prometido fazer um videozinho dando umas dicas da rota do mochilão que a gente fez, que vocês estavam acompanhando pelo Instagram. Como eu não sei editar vídeo e também a ideia não é fazer blog nem nada, eu vou fazer um vídeo direto. E aí na descrição no canal do YouTube vocês conseguem pegar cada minuto o que eu tô falando, que eu vou passar de umas coisas mais gerais para dicas específicas dos lugares que a gente passou. Bem, primeiro o porquê da rota, na verdade. A gente fez Chile, Bolívia. A ideia era ter feito Peru, mas o Peru é um país um pouco mais caro para visitar e a gente não tinha tanto tempo também, então a gente cortou. E a ideia é porque no Chile você consegue sair de cidades mais baixas e subindo, né? São Pedro do Atacama já está a 2.600 metros e você faz passeios a 4.000 metros. E chegando na Bolívia, por exemplo, em Potosí, que a gente passou, já é uma cidade a 4.000 metros, então já é bem mais alta, e então essa subida gradual ajudava na adaptação, o que foi bem favorável, porque a gente conseguiu se adaptar bem, principalmente para o salário do Uyuni. Bem, a data também a gente pensou já fazer um ano que a gente estava planejando, e a gente escolheu esse período porque pegava o salário do Uyuni alagado, que é o período de chuvas. Então nas fotos, se vocês viram, dá pra ver que tem o salar seco e molhado, então que permite só nessa época. E também por conta da temperatura, porque tanto São Pedro quanto o salar do Uyuni são bem frios na época do inverno. A gente chegou a pegar passeios a menos 7 graus em São Pedro e temperaturas bem próximas a zero. Mesmo durante as noites em São Pedro, apesar de durante o dia ser bem calor, de noite chegava a 10 graus, até um pouco mais baixo. E no inverno, nesses lugares mais abertos, né, mais no deserto mesmo, chega até menos 10 e com sensação térmica mais baixa ainda. Tem lugares que chega até menos 30 de sensação térmica. Então, apesar disso, tem alguns pontos positivos, como o céu, por exemplo, na época de inverno é melhor, mas a temperatura fica mais fácil para nós brasileiros aguentarmos, né? Pelo menos é também o que os guias relatam pra gente. Mas é possível fazer o passeio durante o ano inteiro. Quanto ao que levar, falar um pouco de como a gente montou o mochilão. Eu e a Alanis fomos cada um com um mochilão de 70 litros da Quechua, que vende na Decathlon. O da Alanis está montado aqui ainda, dá pra ver aqui, o mochilão da Quechua. Foi mais que o suficiente, é um mochilão bem grande, cabe bastante coisa. Ele lotado fica com cerca de 10 kg. Pra Alanis ele foi até grande demais, pela altura dela, que ela tem 60 e pouquinho. Um mochilão de 50 quilos ou de 60 quilos não, 60 litros ou 50 litros já seria suficiente. Para minha altura eu tenho quase 1,80, foi bom, o peso foi tranquilo de carregar. Uma coisa importante na hora de calcular o que levar no mochilão é considerar se você vai conseguir lavar a roupa ou não. Então, a gente não tinha certeza se ia lavar a roupa, a gente pensava que sim, porque a gente pegou um Airbnb para ficar em São Pedro. Então e hostels também, a gente não ficou em nenhum hotel. A gente levou 10 camisetas, 2 calças, 2 tênis, né, e roupas de frio no geral. E, por exemplo, para mim 10 camisetas foram muitas, eu usei só 6. Porque como é muito frio, você acaba ficando com muita roupa, e roupa de frio, às vezes você consegue reutilizar uma camiseta de um dia ou de outro, porque você acaba não sujando a roupa, fica bem protegido. E também porque a gente lavou, né? A gente ficou um tempo e conseguiu lavar, então isso é importante. Por exemplo, acho que 6 camisetas é uma quantia boa para uma viagem que durou 16 dias. Isso dá para considerar. Calça, a mesma coisa, você consegue usar várias vezes. E tênis é importante. Um tênis de trekking ou bota de trekking, isso é bem importante porque lá em São Pedro, principalmente, você precisa bastante desse tipo de tênis, que ele é mais resistente. Por exemplo, a Alanis estava com um tênis mais antigo de academia, de jogar tênis na verdade, e acabou estragando a sola. E um tênis para caminhar, então o que a gente fez foi, fomos vestindo um tênis maior e colocamos um tênis menor para andar nas cidades. Tênis estilo de skate, aqueles tênis mais fininhos. Mas também pode ser um tênis de academia. Por exemplo, o Alanis foi com esse tênis, que ele é bem baixinho, então ele não ocupa muito espaço no fundo da mala, além de ser leve. E ela acabou usando esse tênis mais pros dias em Santiago ou nas cidades na Bolívia que dava pra andar. Mas pode ser um tênis de academia também, que acho que é uma boa pra levar. Que mais?
E aí, uma coisa que foi bem legal foi levar uma camiseta de manga comprida UV. Ela foi bem... ajudou bastante, porque tem muito sol lá, então é importante, você toma muito sol durante os passeios, tem que levar bastante protetor solar também. Apesar do frio, tem sol, então isso é importante. Além de remédios, principalmente para quem tem muito enjoo, os caminhos chacoalham um pouco. É importante levar um remédio para enjoo, etc. E tomar muito cuidado com o que come e também o que bebe. Em Santiago a gente conseguiu beber água do... Eu consegui tomar água da torneira, a Landes também. Em São Pedro, o pessoal que recebeu a gente na casa indicou não tomar água. Eu aos poucos fui adaptando, tomando, e a Landes acabou comprando água. Mas eles indicam comprar água porque geralmente as pessoas passam mal. Em São Pedro, em Santiago, no geral, foi tranquilo para comer, mas na Bolívia tem que tomar um pouco mais de cuidado. O pessoal mesmo já fala para não passar mal, etc. Além disso, a gente também compramos roupas de frio específicas, porque tem passeios, como eu falei, que chega a -7, a temperaturas negativas, porque sai muito cedo, ou você faz um tour astronômico, por exemplo, que é à noite, que é bem frio também. Então a gente acabou comprando essas roupas de frio pelo AliExpress. Mas aí depende muito do planejamento, porque aí depende de você ter pelo menos 3 meses, que é o tempo mais ou menos de entrega, né? Aí a gente comprou uma meia térmica, que ajudou bastante. É sua meia tem? Que é uma meia que vem quase até a canela, ela é mais grossa e ela é bem justa, assim, é quase uma meia de compressão. Ela ajuda muito a esquentar, então isso foi uma boa coisa. Além de um conjunto de roupa de baixo e um moletom e uma blusa corta-vento, um casaco corta-vento impermeável, que é o que você vai usar sempre por fora. Então, que a gente também comprou na Decathlon, que é da Tribord. Tribord não é queixo? Que é uma marca que vende só na Decathlon e tem um preço bem acessível também. Botas e tênis de trekking também vende na Decathlon com um preço legalzinho, assim, porque as importadas são muito caras. E um fleece, né? Foram as roupas que a gente comprou de frio. Então, por exemplo, no dia mais frio, eles indicavam pra gente vestir 2 peças embaixo. Então eu, por exemplo, coloquei a meia térmica, coloquei essa calça mais quente por baixo e uma calça por cima. Eu preferi usar a calça tipo de academia, assim, que eu tenho uma que é tipo academia e ela é revestida por dentro, então ela já é mais quente. E acaba sendo melhor do que o jeans, por exemplo, porque é mais leve para você conseguir andar, fica mais leve para você levar na mala também, e acaba sujando menos ou sendo mais fácil de lavar do que um jeans, por exemplo, porque seca mais rápido. E a mesma coisa para as camisetas, eu preferi levar camisetas leves e até mesmo de academia, porque aquele tecido facilita para lavar e secar depois, né? A gente conseguiu tipo lavar num dia à noite, de manhã já estava seco, mesmo fazendo frio de noite. Então, no geral, é isso. Levar toalha também é importante. E fora as coisas de higiene pessoal, né? Ah, uma coisa importante, cadê aquele tubinho do shampoo? A gente levou shampoo num tubinho, não sei se está aqui, mas é legal também pensar que, por exemplo, para lavar a roupa, a gente acabou usando deu sorte que a gente fez amizade com a dona da casa que a gente ficou em São Pedro e ela deixou a gente usar um pouco do lava-roupa dela lá, do sabão. Mas dá pra colocar, por exemplo, levar um tubinho com shampoo e levar outro com sabão líquido. Sabão em pó. Que aí é uma coisa interessante que facilita, porque acaba saindo mais barato do que comprar lá, porque as coisas acabam sendo um pouco mais caras. Como é tudo para turista, então vale a pena levar. É uma coisa que a gente não fez, mas que pensou que pode ser uma boa estratégia para a próxima vez. Sobre como montar um mochilão, até mesmo essa questão das sopas e tudo, a gente pegou algumas dicas no blog Apura e Guria, depois eu deixo o link aí embaixo. Acho que ela ensina até a montar um mochilão de um jeito interessante, foi um blog que a gente usou bem legal. E ela também fala da viagem pro Atacama. Além disso, a gente também leu um pouco sobre o Atacama num outro blog, que é o Para Onde Fomos, que é um casal brasileiro que mora no Chile agora. Eu vou deixar o link também e vocês podem dar uma conferida. Bem, quanto ao que levar, etc., acho que basicamente é isso. E aí uma coisa importante é o dinheiro, né? Que é uma dúvida que todo mundo sempre fica, de onde trocar o dinheiro, quanto levar, etc. A gente planejou bem, ficou quase um ano planejando, a gente tinha comprado as passagens
em março do ano passado, então deu 9 meses antes, né? E a gente já estava juntando dinheiro, planejando, calculando. Fizemos muitas cotações pela internet, mas basicamente a gente só... Do Brasil a gente só fez a reserva dos hotéis. Tudo pelo Booking ou pelo Airbnb e pagamos todos no lugar. E as passagens de avião também. Alguns lugares a gente fez passagem de ônibus acaba comprando na hora mesmo. E a gente tinha muita dúvida de quanto trocar. E a gente chegou à conclusão que a melhor opção é você trocar o dinheiro no Chile e depois na Bolívia. Então a gente juntou todo o dinheiro, sacamos o dinheiro e fomos com ele em doleira, né? Aquela bolsinha essa bolsinha de levar dinheiro que você deixa na cintura, assim, que você consegue prender. Eu fui com uma parte, ela antes com outra, e a gente também deixou uma parte meio escondida nas malas para não ficar tudo num lugar só. E por que isso? Muita gente fala de levar dólar para trocar no Chile, que é melhor. Que é algo que também vale a pena. Mas se você já tiver o dólar e dependendo de quanto tiver a cotação. Então isso é uma coisa que vale a pena olhar na hora. E no Chile, a gente trocou tudo numa casa de câmbio. E tem uma rua específica em Santiago, que chama Rua Agostinas, que tem várias casas de câmbio. Dá pra procurar na internet essas casas de câmbio e ver mais ou menos quanto que tá a cotação do real e do dólar lá. E com isso você consegue fazer uma conta. A gente tinha uma parte de dinheiro em dólar que a gente acabou usando para pagar pro Uni e trocamos tudo no real lá. Aí para vocês terem uma ideia, a gente no Brasil tava cerca de 1,60 e pouco, 160 e pouco, então R$1 dava 165 pesos chilenos. No aeroporto de Santiago, logo que a gente chegou, a gente trocou tipo R$100 só para poder pagar o transfer para ir até o centro da cidade. No aeroporto a gente conseguiu pagar 170, então R$1 eram 170 pesos chilenos. Em Santiago, nessa casa, foi a melhor cotação que a gente conseguiu. A gente pagou R$1, dava 178 pesos chilenos. Foi a melhor cotação que a gente achou, porque a gente ficou andando em todas as casas de câmbio. E até mesmo na hora que eu fiz a cotação com o cara dentro da casa de câmbio, ele emitiu minha notinha. Eles emitem uma nota assim, que aí você passa no caixa, dá o dinheiro e ele te dá a conversão. Nesse meio tempo eles abaixou de 178 para 175. Então tem que ficar andando ali nas casas. É uma rua muito movimentada, só tomar cuidado, porque Santiago é uma cidade grande. Então tem perigo, principalmente num lugar que todo mundo sabe que tem gente andando com dinheiro, mas no geral é tranquilo, é uma cidade tranquila. E a cotação melhor foi essa. Aí, por exemplo, chegando em São Pedro do Atacama, a cotação era 160, ou seja, estava pior do que está no Brasil. Então a melhor opção, até mesmo fazendo a conta do dólar pra gente, foi levar em real e trocar tudo em peso chileno. E o que a gente fez? A gente também, como ia sair de São Pedro do Atacama para ir pro Uyuni, que já é Bolívia, a gente não queria chegar sem nada de bolivianos. Então a gente trocou em São Pedro uma parte de dinheiro. Em Santiago a gente trocou uma parte do dinheiro em boliviano. E a gente acabou perdendo um pouco de dinheiro aí, porque o boliviano tava 1,80, né, na conversão. R$1, 1,80 bolivianos a gente pagou em Santiago, no Chile. Chegando depois em Potosí, a gente conseguiu por R$2. Então R$1 davam 2 bolivianos. No São Pedro acho que a gente nem chegou a ver, mas estava um pouco a menos que R$2. Mas no geral na Bolívia você consegue até... Tem alguns pontos que são um pouco mais informais, são casas de câmbio, mas elas conseguem negociar. Então teve uma casa de câmbio que estava 1,95, eu conversei com um cara e ele fez por 2 pra gente. Então foi a melhor cotação que a gente conseguiu. E boliviano eu nem cheguei a olhar aqui no Brasil, então é uma coisa que vale a pena olhar também. Mas as casas de câmbio na Bolívia são um pouco mais informais. Mas de maneira geral vale mais a pena você ir com dinheiro lá e trocar, porque a nossa moeda é bem valorizada nesses países. E quando você troca em casa de câmbio aqui no Brasil, você acaba perdendo um pouco de dinheiro. Então acho que de dinheiro no geral é isso, né? E a gente também não usou travel card, esses cartões de pré-pago, porque você acaba ficando na mão da conversão do banco que vai fazer. Isso vai depender de quanto está a conversão no dia, você tem que ficar acompanhando muito isso. Fora que eles sempre cobram IOF, e os que não cobram IOF tem essa taxa de conversão mais baixa, etc. Aí outra coisa, que geralmente as casas de câmbio no Brasil, quando você vai fazer o câmbio, elas cobram uma taxa de recarga, mesmo não sendo cartão, elas cobram uma taxa. E no aeroporto de Santiago também cobraram.
Mas quando você chega lá em Santiago na Rua Agustinas, eles não cobram isso, é o dinheiro pelo dinheiro, não tem nenhuma taxa, e o mesmo se passou na Bolívia. Então isso já é um dinheiro que você não perde, que às vezes parece pouco, mas na hora que você vai fazer a conta para ver quanto saiu, abaixa alguns centavos na taxa de conversão. Então as dicas quanto a dinheiro no geral são essas. No blog Para Onde Fomos eles comentam sobre isso também, fala basicamente uma coisa bem similar, vocês podem dar uma lida lá também. Lembrando que que a gente foi em janeiro agora, no começo do ano, então essas taxas estão para essa data, né? Não sei quanto isso vai ficar depois. Bem, de geral é isso, agora eu vou falar um pouco dos lugares aonde a gente foi, né? A gente fez uma rota de 2 países, a gente passou pelo Chile e pela Bolívia. Foram 16 dias de viagem, a gente ficou 7 dias no Chile e 8 dias na Bolívia. São 15 dias de viagem, na verdade. E a ideia principal era conhecer o deserto do Atacama, que fica no Chile, que aí para acessar você tem que ir para São Pedro do Atacama. Aproveitar que estava no Chile e conhecer Santiago, porque de onde você sai do Brasil, você chega em Santiago para depois ir para os outros lugares. E conhecer o Salar do Uyuni, que é o deserto de sal, que é o maior deserto de sal do mundo, e fica na Bolívia, fica na próxima divisa de São Pedro, por isso que dá para fazer esse tour junto. E aí, aproveitando que estaríamos na Bolívia e do Uyuni, que é a cidade, até tem um aeroporto, mas é muito caro para voltar para o Brasil, a gente teria que se locomover em alguma cidade, a gente decidiu conhecer algumas cidades históricas na Bolívia, né? A gente foi então para Potosí, Sucre e voltamos por Santa Cruz de la Sierra, que é a cidade mais barata para voltar. Que La Paz, que é a outra cidade maior do país, já é um pouco mais caro para fazer o voo de volta. Na ida então nós fomos com a Latam. A gente achou uma promoção muito boa no Múltiplos, que é o programa de fidelidade do cartão de crédito, né, de milhas da Latam. E valeu muito a pena. Então, por exemplo, os voos para ir estavam custando, quando a gente estava pesquisando, buscando direto pela Latam, estava em torno de R$1.100, R$1.200, sem as taxas de aeroporto, né, de embarque, etc. E no Múltiplos, mesmo se você não tivesse nenhum ponto, você custa 10 mil pontos para você. 10 mil pontos para você conseguir. E 10 mil pontos significa R$700. Então a gente olhou e falou, tá muito mais barato. Eu tinha alguns pontos, a Alanis também tinha, e a gente acabou conseguindo fazer essa troca de múltiplos pela passagem. Então foi um benefício, foi bem bacana, porque já representou uma economia boa de dinheiro pra gente. E vale a pena olhar. Às vezes não tem nenhuma promoção, às vezes vale mais a pena comprar. Mesmo se você não tiver nenhum múltiplos, você compra, ou se você tiver vale trocar do cartão para um múltiplos e depois trocar. É o que a gente achou mais barato. Nós chegamos em Santiago, como é uma cidade grande e é muito bonita a cidade, tem muitas coisas legais para conhecer. Logo que a gente chegou lá, a gente ficou num hostel chamado Parrón de Colores, que a gente reservou pelo Booking. Valeu muito a pena, o cara lá deu esse mapinha, logo que a gente chegou ele deu esse mapa pra gente. Vou abrir pra vocês terem uma ideia. É uma cidade que você consegue fazer tudo de metrô. As principais coisas, pra vocês terem uma ideia, esse é o mapa de Santiago do centro, que é um centro histórico. Tem bastante coisa. O legal lá pra olhar é você ficar num hotel próximo a alguma estação de metrô, que assim você consegue se locomover muito fácil. O metrô você tem que comprar o cartão, custa 1.500 pesos, né, dá menos de R$10. Você compra o cartão e vai sempre recarregando. Tem um valor mínimo da taxa de recarga. E depois eu deixo o link abaixo. No blog do Para Onde Fomos eles comentam um pouco nos principais pontos que você consegue alcançar pelo metrô. E também tem diferença de preço na hora que você passa para cobrar a entrada no metrô. Porque eles têm os horários de baixo movimento, que são os mais baratos, o de médio e o de alto. O de alto, que são os horários de pico, são mais caros, e o médio é o que dura a maior parte do dia. Por exemplo, a tarde inteira praticamente fica nesse preço e é um valor acessível, é um pouco mais barato que o metrô de São Paulo, por exemplo. Mas não é uma coisa que você não precisa ficar pegando o metrô o tempo inteiro. Você pode, por exemplo, se programar para descer em um ponto e caminhar. A gente caminhou muito, assim, a gente andava uns 10, 12 km por dia ali, nos 2 dias que a gente ficou conhecendo.
Tem alguns lugares legais, tem os cerros que eles chamam, que são... O cerro é tipo montanha. Tem 2 principais, um fica no meio da cidade, um fica um pouco mais fora. Tem as vinícolas, que aí você gasta um pouquinho mais de tempo. Tem 3 vinícolas principais, a Conte Toro, que fica um pouco fora da cidade, a Santa Rita e a Santa Carolina, que são dentro da cidade, que você gasta tipo umas 3 horas numa visita, por exemplo. Você paga a visita, dava uns 60, 70 reais a visita, com degustação de vinho, etc. Só a Conte Toro que depende de você sair um pouco mais da cidade. É uma cidade com muitos museus, muitos prédios históricos, que você pode caminhar bastante pelo centro para conhecer. Muito bonita. É a capital mais segura da América do Sul e a gente se sentiu muito bem andando lá, tranquilo. Não sentimos perigo, assim, né? Risco, igual sente, por exemplo, andando em São Paulo, no centro. A gente achou um lugar bem legal de caminhar. Para quem é vegetariano é um pouco mais difícil de comer, não tem tanta opção vegetariana. Eles têm um bairro que chama Pátio Bela Vista, que é... Bela Vista, onde tem o Pátio Bela Vista, que são tipo vários restaurantes, só que é uma coisa mais estilo Vila Madalena em São Paulo, é um pouquinho mais caro de comer. Santiago é uma cidade um pouquinho mais cara do que a Bolívia, mas que dá pra comer tranquilo. Quanto que a gente gastava? Eu também vou deixar um link com a planilha de gastos que a gente teve, que a Alanis montou, então tem os custos das refeições, o que a gente comeu, mais ou menos quanto gastou. Mas é uma cidade que com... A gente gastou em média 42 por pessoa. Nos 2 dias a gente gastou em média 42 por pessoa com alimentação. Isso inclui almoço e janta. Só que a gente também não, tipo, não é não é igual no Brasil. Você não vai ter um almoço tão forte, reforçado, etc. A gente acabava tipo de noite comendo alguma pizza, alguma coisa assim. Tomando vinho, porque vinho é muito barato lá nos mercados. Então tipo, você paga 13 reais uma garrafa de vinho que você encontra por 100 reais no Brasil. E as refeições também saem uns 30 e poucos reais. Se você vai andar no centro, você consegue achar um pouco de restaurantes tipo onde o pessoal que trabalha mesmo come, então você consegue opções mais baratas. E lá eles são naquele esquema de menu completo, né? Um pouco diferente do Brasil. Não tem muitos restaurantes por quilo, etc. Você acaba pegando mais esse menu, que geralmente é uma entrada, o prato principal e uma sobremesa. Tipo, a entrada geralmente são sopas, pratos principais tem muita carne, isso que dificultou um pouco pra gente lá. Eles comem muito frango lá. E uma sobremesa qualquer. E às vezes com bebida ou não, eles são muito refrigerante também. Mas no geral vou deixar o link desse outro blog, que eles dão os pontos turísticos. A gente visitou praticamente os principais pontos. Se alguém quiser alguma coisa específica de dica de como chegar e tal, pode perguntar. Mas é uma cidade onde você não vai gastar muito com turismo. Você gasta um pouquinho com metrô. Um lugar ou outro você paga alguma coisa, mas a maioria dos lugares são de graça. É um lugar onde você pode andar com câmera na mão para tirar fotos tranquilamente. A gente tirou bastante foto na cidade, diferente do que se passou na Bolívia, que a gente já ficou um pouco mais com receio. Mas que é isso. Uma coisa importante, chegando em Santiago, você tem várias opções. O aeroporto é um pouco afastado, né? Isso é importante considerar na conta de como chegar lá. Lá você consegue pegar ônibus dentro da cidade, metrô, táxi, que é um pouquinho mais caro, e lá também tem Uber, mas é um Uber mais caro do que no Brasil e não está 100% legalizado por enquanto, isso em janeiro, né? Então, por exemplo, o Uber não chegava até o aeroporto. O que a gente fez foi pegar um ônibus que faz aeroporto centro, e ele custou 12 mil pesos por pessoa. Foi isso? Não foi. 1.800 pesos por pessoa, que isso dá 10 reais, basicamente. Então foi a opção mais barata que tem, porque os táxis são bem mais caros. Eu não lembro quanto exatamente, mas um táxi sairia pelo menos umas 4 vezes mais caro que isso. Então, mesmo estando em duas... Isso vale a pena se você tiver tipo 4 pessoas, talvez valha a pena, se vocês forem juntos. Mas se não, o que vale a pena é isso. Por isso que a gente trocou 100 reais no aeroporto, que era para ter um dinheiro para pagar o metrô e para pagar esse ônibus, né? Tem 2 ônibus, assim que você sai do desembarque, já estão ali, faz as filas. A casa de câmbio, a casinha de câmbio também dentro do aeroporto é bem na saída, assim, então você já consegue entrar e já saindo ali você troca. E paga, é bem tranquilo, é um ônibus bem tranquilo de pegar. São ônibus bons, não são ônibus ruins. E aí você desce no centro e vai pra onde você vai ficar.
Aí uma coisa importante, eu até comentei nos stories, que é você homologar o celular. Tem como comprar o chip, até no metrô a gente passou numa barraquinha do chip para conversar com o pessoal de uma empresa lá. A moça deu o chip de graça pra gente testar, mas a gente não tinha homologado o celular. Mas lembra que isso tinha sido. Então não funcionou. Depois, no meio da viagem, a gente encontrou um casal de brasileiros que falou que esse negócio da homologação, por conta de um terremoto que teve no final de dezembro, já não estava mais valendo. Então vale a pena dar uma lida se essa questão da homologação do celular funciona ou não. Dá pra fazer a homologação pela internet, mas demorava 5 dias. Então se ainda tiver válido a homologação, faz a homologação antes de ir, tranquilo, não tem custo. Assim, chegando lá você consegue comprar um chip, é algo barato, acho que com uns 15, 20 reais você consegue comprar o chip, carregar e ficar com a internet. A gente estava sem, então a gente acabava usando só o lugar onde tinha Wi-Fi, né? No hotel, etc. Mas mesmo sem internet a gente conseguiu só com esse mapa chegar em todos os lugares. É uma cidade muito fácil em questão de locomoção, então não tem muito erro. De Santiago acho que tá bom, falei bastante até. Acho que é isso, é uma cidade bem legal. E pra quem quer ficar alguns dias a mais ali na capital, por exemplo, a gente ficou 2 dias, a gente não conseguiu nenhuma vinícola, por exemplo. A gente ficou 2 dias conhecendo lugares mesmo. Tem as vinícolas e tem cidades próximas, então tem Vinha del Mar, Valparaíso e Cajón del Maipo, além do Vale Nevado, que é o lugar lá onde dá pra esquiar. Isso vale a pena dar uma procurada e gastar uns dias a mais. Acho que dá pra gastar uma viagem ficando só em Santiago conhecendo os arredores, né? Que são cidades litorâneas, por exemplo, essa Valparaíso. Que é cidades que dá pra ir e voltar no mesmo dia, mas que gastam um dia inteiro de passeio. Bem, saindo de Santiago, a gente foi pro aeroporto e pegamos um voo para Calama. A gente foi com a empresa Sky Airlines, a gente conseguiu comprar pela internet. Na hora que você entra no site, você consegue mudar ali o site para chileno, que aí o preço sai mais baixo, apesar de que aí a taxa de conversão fica na mão do cartão de crédito, né? Isso de qualquer jeito, comprando pela internet, não tem o que fazer. É um voo de 1 hora, um voo bem rápido, né? E tranquilo, a empresa aérea é tranquila. A única coisa que para voos internos e no Chile são 2 horas de antecedência, diferente do Brasil que é 1 hora, então a gente até foi pego um pouco de surpresa, porque a gente achava que era 1 hora e adiantaram o nosso voo, a gente teve que chegar super cedo no aeroporto. Mas a gente conseguiu pegar um ônibus para o aeroporto às 6 da manhã, por exemplo. Então talvez já funciona nesse horário. No próprio site do aeroporto dá os horários que os ônibus saem. Eles saem de algumas estações de metrô específicas. A gente foi para Calama, que é a cidade mais próxima de São Pedro do Atacama. Então, chegando em Calama, para ir para São Pedro, você tem 2 opções, basicamente. 3 opções, na verdade. Tem táxi, que é caro, os táxis são bem caros. Tem o transfer, que é preço padronizado dentro do aeroporto, então tem várias empresas que fazem transfer. E alguns hostels também oferecem a opção do transfer, a gente não sabe como isso funciona. Se você reservar antes, pode ser que você tenha essa opção, tem que conversar pelo site. Por exemplo, pelo Booking, você conversa com eles. A gente ficou em Airbnb, então a gente não tinha essa opção. E tem um ônibus, que é um pouco mais barato, mas aí tem a questão de horário, o ônibus demora um pouco mais. E a gente nem foi muito atrás disso, porque a gente chegou cedo e queria aproveitar a primeira tarde. A gente chegou na hora do almoço em Calama, a gente queria chegar a tempo em São Pedro para pegar o primeiro passeio da tarde já. Então a opção que a gente optou foi pelo transfer, que são 12 mil pesos chilenos. É isso? Sim. É 12 mil pesos chilenos por pessoa. E é um transfer que te deixa na porta do seu hotel. Sai ali rapidão, eles lotam a van com umas 10 pessoas, são em vans, e te levam. Então 12 mil na conversão que a gente pegou. É caro, mas a gente preferiu para não perder um dia de passeio, por exemplo, porque o ônibus a gente poderia correr o risco de não conseguir. Dava R$67 por pessoa, pela taxa de 178 que a gente tinha conseguido. O ônibus eu acho que saiu um pouco mais barato, eu não lembro o valor agora. Mas aí você tem que sair do aeroporto de Calama e ir até o centro, onde fica o terminal de ônibus, e aí você pegaria. E aí também tem a questão de como chegar no terminal de ônibus, aí você acaba tendo que pagar um táxi. Vale a pena dar uma procurada melhor na internet, e não daria tanta diferença,
por questão de tempo, que demoraria muito mais pra gente chegar, a gente optou por pagar o transfer. Chegando em São Pedro, é uma cidade bem pequena, mas que você tem que ver muito bem onde você vai ficar, porque todo mundo que você lê na internet fala, é uma cidade que só tem uma rua. Opa, o vídeo travou aqui e voltei. Todo mundo fala que chegando ali em São Pedro só tem a rua Caracoles, e não é, tipo, é a principal rua, mas tem muitas ruazinhas. Tem uma praça com internet que é uma porcaria, então a gente tava sem o chip, a gente ficou num Airbnb que não tinha Wi-Fi, pensando, não tem problema ter Wi-Fi no Airbnb porque tem na praça. O Wi-Fi é uma porcaria da praça. Mas que é uma cidade pequena, por exemplo, a gente ficou fora do centro ali. Quando você sai da região central da cidade, eles falam que você fica nos povoados, então a gente ficou no povoado de Algarrobos, ou algo próximo disso. Foi no Airbnb muito legal, que a gente pagou muito mais barato do que a gente tinha cotado em hostel. O casal que era dono da casa recebeu a gente super bem, a gente super indica. É na casa da Margot. Eu acho que depois eu deixo o link embaixo do Airbnb para vocês verem onde a gente ficou. Quarto pros dois, o banheiro privativo, valeu muito a pena a experiência, e a gente demorava 15 minutos andando até o centro. Então era bem tranquilo. E aí uma coisa que foi bem positiva é que o dono da casa conhecia o dono de uma das empresas de turismo, e tem milhares de empresas de turismo na cidade. A gente tinha uma ideia de dos passeios mais baratos, de como juntar mais ou menos para fazer o esquema, e a gente chegou lá, o cara conseguiu dar um desconto maior ainda pra gente, que foi um preço bem bacana que a gente conseguiu fechar. Tem muitas opções de passeio em São Pedro. A gente chegou, tínhamos 4 dias e meio, e a gente conseguiu fechar nessa empresa 8 passeios. Basicamente, a gente fez todos os principais passeios. Eu não sei editar vídeo, eu não sei se eu vou conseguir colocar foto, mas eu vou falar basicamente os passeios que a gente fez. A gente fez com essa empresa aqui, ó, Latir. Acho que dá pra ver. Vou colocar o link deles no... Eles têm página no Facebook, tem site também. O dono é como é o nome do dono? O Christian é o dono da empresa, ele fica lá atendendo. Foi com ele que o cara da casa conhecia e indicou a gente. E eu tenho eles nesse papel aqui. Eu não sei se a câmera vai deixar ver. Mas tem os preços. Eu vou tentar tirar uma foto depois e colocar. Tem os preços aqui. É uma empresa muito boa porque, assim, quando você vai procurar os passeios lá, você vai ter empresas muito caras, com coisas excessivas, porque são principalmente a Ilu e a Flávia Bia, que são empresas de brasileiros, inclusive, mas que eles cobram, tipo, 4 vezes mais do que a gente pagou, mas porque tem muita frescura, assim, envolvida. Então, se você quer ir pro deserto para ter regalia, você pode ir nelas e pagar um pouco mais caro. Um pouco não. É muito mais caro, né? Que os passeios não são baratos. Tem empresas muito mais baratas, só que a gente viu muita reclamação na internet. Então, assim, guias ruins, guias que não se esforçam para falar o idioma de todo mundo, né? Porque tem muito gringo, tem muito brasileiro, brasileiro que mais tem lá passeando, principalmente nessa época de janeiro, etc. Mas que não se esforçam, que teve muitas reclamações, que não tem um acompanhamento legal. Então, por exemplo, nesse nosso, todos os passeios que eram de manhã tinha café da manhã incluso. E a gente pegou um Airbnb que não tinha café da manhã. Então pra gente, tipo, casou muito legal. Porque a gente foi no mercadinho, comprou umas frutas. Então a gente acordava, comia uma fruta e saía pro passeio. E tinha um café da manhã muito bom, com várias opções legais. E fora que muitos dos passeios também tem almoço. Então foi muito bom mesmo, assim. Os guias, principalmente um condutor que era o Marcelo. A gente pegou outros 2 guias sensacionais que foram o Daniel e a Javiera. E ali na internet o pessoal já tinha comentado do Daniel e do Marcelo. A Javiera é mais nova, ela tá lá agora por um tempo. Mas que, tipo, super se esforçavam para fazer o passeio acontecer de uma maneira mais interessante. Além de que eles sabem muito do lugar. E não sei se todo mundo tem essa ideia, mas São Pedro do Atacama é uma cidade, é um povoado ali muito rico culturalmente, pensando em história dos incas, etc. Da cultura andina no geral, né? Que os outros países da América do Sul têm, que a gente não tem. Então vale a pena investir, eu acho, nessa questão. A gente pegou 8 passeios. Eu vou falar mais ou menos eles, assim. A gente fez Vale de la Luna e Vale de la Marte, que é um passeio de uma tarde só. Piedras Rojas, Salar de Tara. Fizemos o tour astronômico.
Vale do Arco-Íris, que é um que nem todo mundo faz, tanto que a nossa empresa não tinha fechado um número suficiente, só tinha eu e a Alanis para fazer, mas mesmo assim eles reagendaram a gente por um passeio privado, a gente até conheceu um outro casal de brasileiros de outra empresa, então valeu muito a pena, fomos só nós 4. Laguna Serra, que é a laguna onde é parecido com, tem a característica parecida com o Mar Morto, onde você tem alta concentração de sal, você flutua. Geysers de Tátil e termas de Puritama. Todos os passeios, né, então deram 8 passeios, a gente conseguiu fazer em 4 dias e meio. Eles cobraram 180 mil pesos. Era dos dois? Cada um. 180 mil pesos por pessoa para fazer todos esses passeios. Isso deu R$1.011. Mais as entradas. Fora entradas, né? Que deu, porque cada lugar tem uma entrada para pagar. Então, por exemplo, no Salar de Tara tinha, no Salar de Talar e no Pedras Rojas tinha entrada, no Puritamas tinha entrada. A maioria tem uma entrada porque cada lugar turístico desse é um grupo indígena que tem posse do terreno ali, do território, e eles cobram uma taxa de preservação. As entradas variavam assim, tipo 5 mil, 15 mil pesos por pessoa. Que é Bastante. 260. Entre os 8 passeios, 7 na verdade, porque o tour astronômico não pagava, deu R$260 por pessoa de entrada. Então, essa é mais ou menos a conta que a gente fez. Por que valeu a pena? Porque pela internet, tudo que a gente conseguiu pesquisar e levantar de preço de empresas boas, etc., nunca optando pelas extremamente mais baratas, onde tinha muita reclamação, todas as empresas que tinham reclamação a gente cortava, a gente tinha cotado que ia dar 204 mil pesos por pessoa. Chegando lá, eles fizeram a conta, o dele sairia por 220 e ele deu 40 mil de desconto para cada um. Então, a gente pagou 180 mil pesos, por isso que a gente optou ficar com eles. Fora de que quando você fecha mais de um passeio na mesma empresa, você consegue negociar muito melhor. Porque aí você vai fazer várias coisas, eles dão um desconto maior. E é uma coisa totalmente negociável. Você chega, conversa. A gente é ruim nisso, assim, a gente deu sorte porque o cara já conhecia o cara do Airbnb, então facilitou muito pra gente. Que a gente nem precisou se esforçar muito pra ter o desconto. Mas quem tem lábia de conversar, pode conversar, que os caras são abertos a esse tipo de diálogo e conversa, e aí você consegue um desconto melhor. Depois eu posto a foto, tem os preços de cada passeio e vocês veem. E fora que, tipo, 2 passeios que eram de fim de tarde tiveram um brinde, um deles teve vinho no pôr do sol, o outro teve pisco sour, que é um drink tradicional chileno lá. E fora que os lanches muito bons, eles pegam muito pão, tem uma padaria francesa na cidade, eles sempre pegavam o pão de lá, que era o melhor pão da cidade, então é um investimento, valeu a pena, os guias foram excelentes, muito bons mesmo, tour falando em espanhol e inglês, e muitas vezes, quando tinha muitos brasileiros, eles se esforçavam bastante para falar o português, né, o portunhol, porque tinha galera do Brasil que eu não entendia nada de espanhol, não sei se vocês entendem, mas saber o espanhol facilita bastante e é até mais interessante para ter uma troca cultural mais bacana nesse esquema. Se tiver GoPro, leva, vale muito a pena. E câmeras também, câmeras profissionais se tiver, porque as fotos ficam sensacionais. Outra coisa, se tem menos tempo para ficar, por exemplo, uns 5 dias geralmente é o que eles consideram para fazer todos esses passeios, que são os principais. Além dos principais, você vai conseguir ter escaladas em vulcões, que tem o Licancabur, que é uma escalada de 2 dias, é o maior vulcão que tem na região, que chega a quase 6 mil metros de altitude. Tem o Lascar, que é um casal de brasileiros que a gente encontrou lá, fizeram, que falaram que vale muito a pena, é um passeio de 1 dia. Mas precisa ter um preparo físico bom, porque sobe numa altitude muito alta e você sente um pouco dos efeitos. Passeios que a gente deixaria de fazer se tivesse menos tempo. E outro passeio que eles fazem também é o sandboard, que você sobe e desce umas dunas lá de sandboard. Fora que tem passeios de bicicleta, então, por exemplo, o Vale de la Luna você pode ir de bicicleta, você pode alugar a bicicleta e ir por conta, ou você pode contratar um guia que vai acompanhando você até lá. Ficava a 16 km da cidade, era um passeio legal de fazer. Tem também o balão,
que a gente não encontrou, tá sendo menos feito, mas é tipo igual o balão Capadócia, por exemplo, só que é no deserto do Atacama e era bem caro, era $300 por pessoa. No local você conseguia negociar mais baixo, um preço mais baixo, a gente não fez, na verdade a gente nem pesquisou, não é algo muito comum lá. E outra coisa, tem um guia que a gente fez no Vale do Arco-Íris, que é o Gregório, ele deixou o contato, vou deixar o contato dele embaixo, que ele faz tour privado de noite para observação de estrelas, que é diferente do tour astronômico, que você vai num centro de estudos astronômicos que tem, você consegue ver pelo telescópio, são tour guiados, bem interessantes também, valeu muito a pena pra gente. Mas tem esse que esse cara fecha um tour privado, era um preço bem bacana, tipo até 7 pessoas que cabe no carro dele, leva bebida, etc. E ele vai em lugares, esses tours privados vão em lugares que não são comuns das empresas irem, então vocês conseguem conhecer lugares mais interessantes também com isso. Vou deixar o contato, acho que vale a pena. Onde a gente deixaria de ir? Então se você tem menos dias assim, acho que o lugar mais impressionante que a gente foi é o Piedras Rojas, que é no mesmo dia que passeia no Salar de Talar. É um lugar muito bonito, é o lugar mais bonito que a gente visitou em São Pedro do Atacama. É um passeio de dia inteiro, saía às 6 da manhã e voltava às 5:30 da tarde. Diria que é o passeio que com certeza nós recomendaríamos para as pessoas irem. Laguna Serra é legal também, que é onde tem o Mar Morto, não só por ela em si, mas porque depois de lá passava no Orros de Salar e na Laguna Tebinquinte, que é onde a gente viu um pôr do sol acompanhado de um drink e que é muito bonito também, tem toda uma questão de preservação, tem uma característica de salar parecido com o do Uyuni, também foi o primeiro lugar que a gente viu bem branco assim e que acho que seria o segundo lugar que poderíamos indicar. Outro lugar é um passeio de tarde só. O Vale de la Luna e Vale de la Muerte é um passeio só de tarde também, foi o primeiro passeio que a gente fez, que é bem bonito, caminha por dentro de uma caverna, também vê o pôr do sol no Vale de la Muerte, vale muito a pena, a gente acha que gostamos muito também. O Geyser del Tátil é um lugar interessante, onde você vê geysers, né? É um passeio só de meio período, só que sai muito cedo, sai 4:30 da manhã, é o lugar mais frio que vai ter em São Pedro do Atacama para visitar, que é onde a gente pegou menos 7 graus. O pessoal do grupo do dia anterior que a gente conversou pegou menos 13. E é bem bonito também, mas se você gosta dessa questão dos geysers, tem interesse em conhecer e ver isso, não é algo imperdível, na nossa opinião. O Vale do Arco-Íris foi um lugar bem legal, que depois você conhece. Ele chama Vale do Arco-Íris porque tem toda uma diferença de cor nas pedras, isso eu postei lá no Stories, dá pra ver pelo destaque lá. E além disso, depois de lá você conhece os petroglifos de Yerbas Buenas, que é onde tem umas pinturas rupestres, alguns petroglifos também. Foi um passeio muito legal que a gente fez, um passeio que dura só de manhã. E o lugar que valeria a pena ir é Lagunas Altiplânicas e o Salar de Atacama, que aí já é um passeio Esse a gente não fez, porque tava muito só de manhã, mas que geralmente eles, por exemplo, nessa empresa eles incluem esse passeio no Salar de Talar e Piedras Rojas, que aí é um passeio de dia inteiro. Então você pode optar ir só pro Salar do Atacama, mas a gente acha que valeu muito mais a pena conhecer o Piedras Rojas junto. É um passeio que vale mais a pena. O Salar de Tara vale muito a pena também, é muito bonito, fora que passa num lugar que chama Monges de Lapacana, que são formações rochosas no meio do deserto. É um passeio numa altitude mais elevada, é um passeio também de dia inteiro, mas que valeu muito a pena, que a gente gostou bastante, foi bem bacana. Mas é o passeio que é de maior altitude, que deixa um pouco mais enjoado, porque esse anda literalmente no meio do deserto. Tem muitos passeios que vão pela estrada, são distâncias longas, mas que, por exemplo, você consegue se adaptando à altitude. Esse é um passeio um pouco que sobe, tem uma subida rápida, então em menos de meia hora você já está a 4.000 metros de altitude. Aí eles param para tomar um café da manhã, que é bem providencial para você se adaptar, mas é um passeio que vale a pena. Só que é um passeio mais extenuante em questão de cansaço e de adaptação também. Se conseguir deixar por uns dias mais para frente, seria mais interessante. E por último a gente foi em Termas de Puritama, que foi o passeio que a gente achou totalmente o mais dispensável de todos.
que são piscinas naturais, aquecidas. É impressionante o lugar, porque ele fica no meio de um vale, assim. O vale tá aqui, a água vai caindo e formando várias piscinas. Só que não tem nada, não tem nem guia. O guia te deixa na porta, te espera lá, você entra, pode entrar nas piscinas ou não. E normalmente você entra, porque você pagou pra entrar. Mas que são várias piscinas com várias pessoas dentro. É bem caro pra entrar, principalmente de fim de semana. E que a gente achou que, assim, a gente fez porque a gente já tava lá e vamos fazer, mas parece um parque aquático no geral, assim. Se você tiver menos dias, esse com certeza seria o primeiro que eu excluiria da lista. E de resto é difícil falar qual excluir da lista, mas com certeza acho que a segunda opção que eu excluiria talvez fosse o Geysers del Tátil, e não deixaria de fazer o Piedras Rojas e nem o Vale de la Luna e Vale de la Muerte. Esses com certeza obrigatórios. E o tour astronômico é pela noite, então tem tour às 9. Na empresa que a gente fez tinha às 9, mas tem algumas empresas que fazem tipo às 11 da noite. E é um preço meio fechado, geralmente é 20 mil pesos argentinos, pesos chilenos. Mas tem várias empresas que fazem, então vale a pena dar uma pesquisada em qual empresa que você faz. A que a gente fez era a segunda melhor que tinha ali no Atacama. Tinha um brasileiro, filho de brasileiro, que conversou muito com a gente lá, foi bem bacana. E esse você consegue encaixar em qualquer dia. A alimentação lá é um pouco mais cara, a gente achou um pouco mais caro do que em Santiago, dava uns R$50, 50, 60 por pessoa por dia, acho. Se você quiser fazer uma refeição mais completa mesmo. A gente optava muito por um lanche mais de noite. Porque, por exemplo, tinha nesses passeios mais longos tinha o drink no fim do passeio, então tinha coisas para beliscar, para comer. Então a gente voltava não com tanta fome. E a gente ia comer uma empanada, tem muita empanada lá, comprava um vinho no mercado, algo mais tranquilo. Mas na refeição, se você for procurar, são um pouco mais caras do que em Santiago. E tem muita opção. Tem pizza, tem uns lugares famosos de pizza. Lá tem lugares de refeição se você quer experimentar refeições típicas do Chile, que aí envolve muita carne. Você vai gastar um pouquinho mais, era um pouquinho mais caro para comer. E outra coisa é que tem um restaurante vegetariano que a gente passou, que a gente comeu alguns dias, que eles oferecem a opção no almoço de menu completo e menu incompleto, se você não quer sobremesa, por exemplo. E foi bem bacana, um lugar bem gostoso de comer, a gente pode deixar a indicação aí depois também. E a maioria dos lugares tem Wi-Fi, então a gente acabava aproveitando o Wi-Fi dos lugares para postar as coisas. Quem acompanhou foi vendo mais ou menos isso. São Pedro tinha alguma coisa mais? De São Pedro acho que é basicamente isso. Se tem um mapinha aqui, ó, para vocês terem uma ideia do tamanho de São Pedro. A gente ficou aqui ao centro e a gente ficou aqui, que é uma zona bem, esse quadradinho aqui, ó, que é bem isolado, mas para vocês verem, 15 minutos, bem tranquilo de chegar. São Pedro basicamente é isso. Se tiver mais alguma coisa, vocês perguntam. Bem, já foi mais da metade do vídeo com certeza. Agora eu vou começar a falar do Uyuni, que é de como a gente fez para chegar em Potosí. Acho que agora é um pouco mais rápido. Como a gente fez para chegar nas cidades. A gente fechou o passeio do Uyuni com a empresa Cruz Andina, que é uma empresa que a gente procurou na internet também. A gente seguiu a mesma lógica de fechar os passeios para São Pedro. A empresa é essa aqui, ó. Tem site deles também, tem Facebook, vou deixar o link embaixo também. A gente conseguiu fechar o passeio, eles dão a opção de você fazer 3 dias, que aí são 3 dias e termina no terceiro dia lá em Uyuni, que é a cidade mais próxima do Salar do Uyuni, onde é o deserto de sal. Ou 4 dias que você volta. A galera que foi com a gente no carro, são carros de 4x4, com sempre 6 pessoas, eles geralmente dividem por idioma. A gente, 3 dias ficando em Uyuni, conseguimos fechar por $170. Não foi o preço mais barato que a gente encontrou, mas seguindo aquela mesma lógica, tem gente que pegou preço muito mais baixo e tem muita reclamação. Então, por exemplo, esse é um passeio que você vai sair de São Pedro, vai até a divisa com a Bolívia, já pega o visto boliviano e vai para o passeio. E são 3 dias parando
São 3 dias que você vai conhecendo vários lugares, né? Não sei se eu consigo colocar foto aqui no vídeo, mas são muitos lugares para conhecer. Então são 2 dias inteiros de passeio, onde tem até canyons, tem lagunas, tem geyser de novo, tem deserto, tem muitas coisas bonitas para conhecer. E em cada dia você para no que eles chamam de refúgio, que são hotéis. A vantagem dessa empresa é que na primeira noite para num lugar não tão alto, então outras empresas param em cidades, pontos povoados de mais de 4 mil metros de altitude. Essa para um pouco mais baixo, dá uns 3.600, que é no Hotel Vila Mar, que são quartos compartilhados, que geralmente você compartilha com o pessoal que está no carro com você, que a gente deu muita sorte, pegou 2 casais muito bacanas, foi super tranquilo. E que tem banho compartilhado mais banho quente, que aí você só tem que pagar 10 bolivianos, né? Então naquela conversão 1 para 2, banheiro compartilhado. E você paga a ducha quente, que aí são 10 bolivianos. Os franceses que estavam lá nem estavam tomando banho. Mas dá 5 reais, tipo, super acessível, e você tem um banho tranquilo. Só que é aquilo, tem um pouquinho de fila, mas tranquilo, é um hotel super tranquilo. A comida boa, opção vegetariana pra gente, tudo certinho. Pessoas que pagaram, a gente viu relatos de pessoas que pagaram mais barato, que às vezes tinham essa questão de alguma restrição alimentar, que os caras falavam que iam cumprir e não cumpriam. Então a gente leu um relato de um cara que era celíaco, a empresa garantiu que ia dar toda a alimentação celíaca para ele no preço, e ele foi falar com o guia, o motorista, porque o motorista vai ser seu guia e ele que vai preparar a comida. Então, café da manhã, ele ajuda dentro dos hotéis, etc. E realmente foi nesse caso do celíaco, os caras esqueceram, simplesmente ignoraram, ele quase ficou sem comida lá. Então a gente até levou umas barrinhas de proteína, umas coisas assim, para tipo, vamos levar, né? Vai que tem uma emergência, vai que os caras não dão a opção vegetariana, mas a gente acabou não precisando, foi bem tranquilo mesmo. Só tem que levar água, mas eles indicam dessas orientações de levar uma quantidade de galões de água por pessoa. E a qualidade dos hotéis, tanto no primeiro dia, que foi esse de quarto compartilhado, quanto no segundo, que foi o Hotel de Sal, que é um hotel interessante. Também é o mesmo esquema, paga 10 bolivianos para ter o banho quente, pode usar o banheiro, mas é banheiro compartilhado com a galera que tá lá. Mas é tranquilo. E assim, o que surpreendeu bastante a gente é que todo mundo fala muito que é um perrengue essa viagem, né? Que vale a pena o perrengue porque é muito lindo o ponto final, que é o deserto de sal. Mas a gente não viu perrengue nenhum. Até nós 6 que estávamos no carro fomos rindo na maior parte da viagem porque a gente não viu perrengue, assim. Foi um caminho que nem chacoalhou tanto. Eu acho que o passeio do Salar de Tara em São Pedro chacoalhou muito mais do que esse caminho para o Uyuni. O carro foi muito bom. O motorista, que foi o Gustavo da empresa, muito bom também. Eles andavam sempre em 3 carros, então eram sempre 3 grupos de 6 pessoas, para caso desse algum problema no carro. Os carros eram relativamente novos e muito bem equipados, condução boa. O Gustavo explicava muita coisa pra gente, interagiu muito com a gente, ouviu música brasileira, cantou com a gente. Então valeu muito a pena fazer esse investimento. Saiu um pouco caro, né? $170 são $170, mas que com certeza foi a chave de ouro da viagem, né? Acho que vocês viram nas fotos, o salário do Uyuni é impressionante. Vale a pena ir nessa época de chuva. Eles consideram o período de chuva do salar, ali no Salar do Uyuni, de dezembro a abril. Tem gente que fala de dezembro a março. Eu não sei se até o final de abril, se até o final de março. Enfim, vale a pena dar uma pesquisada. A gente conseguiu pegar o salar molhado, alagado, né, que dá o efeito espelho, e o salar seco, porque é muito grande. É um salar de 12 mil quilômetros quadrados. É muito grande mesmo. Na verdade, a gente só atravessa reto nele. Se você tiver interesse, dá para ficar mais alguns dias em Uyuni, que é a cidade na Bolívia mais próxima, e procurar outros passeios. Tem cavernas, tem ilhas no meio do deserto. Por exemplo, quando estava chovendo muito, quando chove muito, que aí esse é o risco, você não consegue acessar o salar, porque pode danificar o carro. Então a gente deu sorte que pegamos chuva e seco, por isso que eu postei isso lá, que a gente deu muita sorte mesmo. Então, por exemplo, tem a Ilha de Cactos, que é uma ilha onde tem cactos gigantes no meio desse salar. E a gente não conseguiu chegar porque tinha chovido muito na noite anterior. Mas dá pra ficar em Uyuni e procurar outros passeios. Outra opção é quem faz o tour inverso. Até um casal que estava conversando comigo pelo Instagram comentou, porque eles vão pro Peru, Bolívia e depois pro Chile, que sai mais barato. Os passeios que saem de Uyuni e vão até São Pedro saem mais barato.
Por exemplo, esse casal tinha achado uma empresa boa, com boas recomendações, por $140. Dá $30 de diferença. Em duas pessoas já são $60 de diferença, que é uma quantia razoável de dinheiro. Enfim, acho que as recomendações do Uni são essa. As roupas são basicamente as mesmas que eu comentei no começo da viagem. A única coisa assim, prepara que provavelmente a roupa que você usar no salar, você não vai conseguir usar de novo depois, a não ser que você lave. Porque até postei uma foto brincando que tinha muito sal na minha roupa, porque a água que molha, onde molha, mesmo onde não tá lagado, onde só tá úmido, fica muito encrespado de sal, assim, a roupa fica dura, você não consegue reutilizar aquela roupa depois. Isso aconteceu com uma calça minha e com tênis também, tive que chegar nas cidades na Bolívia e lavar depois. Então isso vale a pena levar. Se você tiver um tênis impermeável, vale muito a pena também. Falei muito, não sei se tem mais alguma coisa para falar. Se tiverem alguma dúvida também pode perguntar, outras indicações. Foi bem tranquilo nesses dias. E aí, chegando no Uyuni, a gente foi para as cidades da Bolívia. Isso eu vou falar bem rapidamente mesmo. A gente conheceu 3 cidades. O Uyuni a gente chega no fim da tarde, né, um pouco depois do almoço, almoça no 3º dia e fica na vila de Uyuni, que é uma cidade bem pequenininha, estava bem movimentada porque teve Dakar lá, que é o que acontece no começo do ano. De Uyuni a gente pegou um ônibus para Sucre, é um ônibus de 3 horas, para Potosí, um ônibus de 3 horas e meia de viagem, que a gente pagou 30 bolivianos cada um, ou seja, R$15. O ônibus não é lá aquelas coisas, o ônibus no Brasil é muito melhor, mas o ônibus às vezes não tem cinto de segurança, as estradas fazem muita curva, o motorista parece meio louco assim, mas no geral dá pra viajar, todo mundo sobrevive, não tem muitos acidentes, não é igual aquele ônibus pro Peru lá que é um pouco mais perigoso, que até teve um acidente faz pouco tempo. Mas é isso, geralmente é nessa faixa de preço, 30 bolivianos, que dá R$15 para fazer um passeio, uma viagem dessa, né? Ou você pode pagar um táxi que vai sair bem mais caro. Potosí é uma cidade que basicamente um dia você consegue conhecer as principais atrações. Tem um tour nas Minas, porque é uma cidade mineradora, uma cidade que tem importância histórica para a Bolívia. Chegou a ser no século XVII a 3ª cidade mais populosa do mundo, se eu não me engano, tinha 200 mil. A 2ª ou 3ª, nessa época já tinha 200 mil habitantes na cidade, o que era muito mais do que muitas cidades na Europa, né? Por isso ela era uma das mais populosas do mundo. E é uma cidade que o centro é muito bonito, tem toda uma questão dos centros ter a influência europeia, e isso dá pra ver em várias cidades na Bolívia, e que nos arredores são cidades pobres. Você vê que a Bolívia no geral é um país mais pobre que o Brasil, é muito perceptível isso. A Bolívia tem 11 milhões de habitantes, que é basicamente o que tem em São Paulo. Então é um país pequeno que tem muitos povoados indígenas, mas que tem toda a sua importância histórica e tem toda uma história e vale a pena conhecer. A gente não conseguiu ir, mas em Potosí o principal ponto turístico é a Casa da Moeda. É que no dia que a gente chegou estava tendo um manifesto, a Bolívia inclusive a gente não pegou uns dias bons para ir porque estava tendo muita manifestação e bloqueios nas estradas e a Casa da Moeda estava fechada. Mas dá para conhecer em um dia. Você pegar um hotel próximo do centro, a gente pegou um hostel perto do centro, dava pra fazer tudo a pé. Comida na Bolívia é muito barato, é realmente muito barato. A gente, por exemplo, achou numa lanchonete um hambúrguer vegetariano, que às vezes a gente nunca encontra no Brasil, por R$5, ou seja, por 10 bolivianos, com porção de batata frita ainda, tipo, muito barato mesmo. Pizza muito barata, vinho muito barato, cerveja não é barata, eu não sei porquê, mas a cerveja não é barata. E os pratos, no geral, bem baratos mesmo, assim, pratos gostosos. Por exemplo, a gente foi em Potosí mesmo, a gente foi num restaurante mais chique, assim, que chama Tenedor de Plata, que é o Garfo de Prata, que fica na Praça Central, que seria um restaurante mais chique, e a gente gastou R$77 os dois, foi isso, né? R$77 os dois, com suco, com bebida, com pratos, com 3 pratos individuais, porque a gente tava com muita fome aquele dia, e saiu só R$77. Então, tipo, o que você vai gastar de comida no Chile, você vai conseguir economizar na Bolívia. Foi basicamente essa conta que a gente fez. Saindo de Potosí, a gente foi para Sucre. A gente teve um problema que estava tendo bloqueios nas estradas, então por conta e dentro da cidade, então os táxis para ir para Sucre de ônibus a gente teria que ir pro
pra rodoviária. E aí tem duas rodoviárias lá. A antiga, que é onde você chega do Uyuni, e a nova, que é onde você consegue sair para as outras cidades. Só que fazendo as contas, o preço que os taxistas queriam cobrar para levar a gente até a rodoviária, porque aí você teria que comprar passagem antes por conta dos bloqueios, voltar pro hotel e no dia seguinte pegar táxi de novo para sair. E tem uma coisa que lá, o táxi nessas cidades, eles não cobram por carreira é a viagem, eles cobram por pessoa, porque são táxis comunitários. Então, pegando esses táxis comunitários, a gente acabaria gastando mais para ir comprar passagem, voltar e pegar o ônibus, do que pagando o próprio táxi individual, que a gente conseguiu por 150. O cara cobrou da gente, dos dois, só fomos nós dois no táxi, e um trecho ou outro ele pegou uma pessoa no meio do caminho, levou de uma cidade para outra, ele cobrou 150 bolivianos para uma viagem de 3 horas de táxi privado, praticamente. Que dá R$75 para os dois, ou seja, a gente ainda gastou 37,50 por pessoa para fazer uma viagem de 3 horas num táxi privado. O ônibus... O táxi não era bom, óbvio. Os carros na Bolívia são todos antigos. Eles têm uma questão de não conseguir comprar carro. Eles não fabricam carro e tem um imposto muito alto para comprar carros novos. Então, por exemplo, os carros são todos antigos lá. Tem um monte de Fusca lá. Tem um monte de carro de 1900 e bolinha. Fusca são os melhores. E o Fusca é até um dos carros mais caros que vende lá. E se você vê um carro novo, você tem certeza que a pessoa é muito rica. Mas enfim, o carro não era tão bom, mas o ônibus também não seria. O ônibus sairia 20... É que sairia dá muita diferença, porque o ônibus de Sucre, de Potosí para Sucre, era 25 bolivianos. A gente gastou 150 bolivianos. Então dá uma diferença muito alta, mas que em reais ainda assim é barato, né, para 2 pessoas. Então, mas isso é uma coisa para vocês planejarem também, que quem quiser conhecer. E aí, chegando em Sucre, a gente ficou num homestay, que é tipo um Airbnb, só que a gente contratou pelo Booking, de uma família muito bacana. Sucre é uma cidade grande, é uma cidade que tem um centro histórico, então se você, de preferência, fica nesse centro, que é onde você consegue fazer tudo a pé também, é o mesmo esquema, tem só 2 lugares basicamente que são fora da cidade, mas que você pega um ônibus que é barato. A gente até postou, o ônibus é 1,50 bolivianos, ou seja, 75 centavos um ônibus lá, e dá pra andar tranquilamente. Sucre é uma cidade muito legal, uma cidade que tem muita coisa pra conhecer de andar a pé, mas que em 2 dias você conhece a cidade. Então são cidades pequenas, são grandes na proporção dentro da Bolívia, mas pequenas pra gente tá acostumado para quem tá acostumado com cidades maiores no Brasil. Em 2 dias você consegue conhecer tudo. A principal atração lá é a Casa da Liberdade, que infelizmente também estava fechada quando a gente foi, porque fecha de domingo e segunda. Mas lá tem um parque cretácico, que é o maior parque com pegadas de dinossauros, acho que do mundo. Tem muitas da América do Sul, tem pegadas de dinossauros gigantescas e muitas, então mais de 12 mil pegadas. É muito legal fazer o tour lá. A gente acabou pegando chuva, infelizmente, mas mesmo assim deu para aproveitar. Tem muitos pontos históricos, prédios históricos muito bonitos. É uma cidade, para quem gosta de história, também legal de conhecer. E é a capital oficial, na verdade é a capital constitucional da Bolívia. Então não é La Paz. Apesar do governo hoje em dia estar assediado em La Paz, a capital, na verdade, é Sucre. E você vê que na cultura e na dinâmica deles, eles falam muito isso, eles reforçam isso o tempo inteiro. São cidades muito legais de visitar, assim, essas 2 cidades. Potosí um pouco menos, Sucre muito legal. E a gente pegou esse homestay que era fora da cidade, então não era no centro, era um pouquinho longe, mas já incluía o transfer. Até na descrição do Booking eles falavam que tinha transfer para o centro gratuito, e o transfer era o Iber, que é o pai da família lá, deixar a gente no centro de manhã e buscar a gente no centro à noite. Então deixava a gente de manhã, a gente conhecia a cidade inteira durante o dia todo, comia em lugares muito baratos, tem restaurantes vegetarianos, e depois voltava à noite. E ainda tomava um chazinho com eles, que era um casal muito legal com 2 filhos e que comunicavam muito, adoram receber gente de fora. A gente vai deixar a indicação deles também, que apesar de ser longe do centro, vale muito a pena mesmo. Tinha café da manhã incluído e tudo mais. E é um casal super gente boa, que orientou muito a gente, até deu dicas da onde a gente poderia ir na cidade e tudo mais.
E é uma cidade muito legal. E por fim, a gente pegou um ônibus então de Sucre. Na verdade, a gente pegou um voo de Sucre para Santa Cruz. Tem a opção do ônibus, é uma opção barata, só que é uma viagem de 14 horas. Um casal de brasileiros que a gente conheceu no Atacama comentou com a gente que fez essa viagem, só que ao contrário, né, vindo de Santa Cruz para Sucre. E falou que é um ônibus que chacoalha muito, muito, muito. Quem tem enjoo não consegue viajar. Para vocês terem ideia, é uma cidade é um país muito montanhoso nessa região e em altitude elevada. É vantajoso porque 14 horas você vai subindo aos poucos. Você chega em Santa Cruz, que está a 2.600 metros, mais ou menos igual a São Pedro. Então, Não, Santa Cruz é baixo, Santa Cruz é 400. Sucre é 2.600 metros, então você sai de Santa Cruz, que são 400 metros, chega em Sucre, que são 2.600, se eu não me engano, então em 14 horas. Então você vai adaptando bem, você não sente tanto aquele enjoo de fazer a mudança brusca, mas é ruim, não é bom, infelizmente não é bom. As estradas não são boas, são estradas que são praticamente serra o tempo inteiro, é muita curva pra lá e pra cá. Se você quiser arriscar, para economizar vale a pena, a gente preferiu gastar um pouco mais. A gente pegou um voo da BOA, que é a Companhia Boliviana de Aviação. O voo foi tranquilo, foi ridículo de rápido, foi um voo de 45 minutos. Que basicamente o avião decolou, na hora que ele estabilizou eles serviram um lanchinho. Na hora que acabou de servir o lanchinho, jogar recolher os restos de lixo, o avião já estava descendo de novo. A gente não conseguiu nem basicamente a gente não conseguiu nem dormir nesse voo, então foi muito rápido, foi tranquilo. E a gente conseguiu chegar fácil. O aeroporto também dá 20 km do centro, mas a gente conseguiu pegar... Como que a gente fez? Tem um ônibus. A gente pegou um ônibus. Foi um ônibus? De onde? Isso. Chegando em Santa Cruz, a gente conseguiu pegar um ônibus, né? Chegando de lá, mais fácil é pegar um ônibus. Também tem as opções de táxi, que eu não lembro quanto que era, mas o táxi era meio carinho. O aeroporto em Santa Cruz, igual em Sucre, dá 20 km do centro. Então é bem mais caro pegar o táxi, mas tem um ônibus que fica bem ali na porta, um ônibus que leva para o centro e para em vários pontos também. Bem, para finalizar, então, vamos falar de Santa Cruz. É uma cidade que é organizada do centro para fora, onde tem o centro e depois vão aparecendo anéis, avenidas que formam anéis. Eles têm 9 anéis que determinam as regiões da cidade. Santa Cruz foi uma cidade mais decepcionante da Bolívia pra gente. É muito parecido com São Paulo, uma São Paulo mais pobre, assim, com pouca coisa para conhecer. Me lembrou um pouco Cuiabá, não sei se quem conhece, eu morei lá em Mato Grosso, então... Lembrou lá, sim, tem um centro, o centro mesmo, a Praça Central 24 de Maio, que eu não sei se é esse nome, é muito bonita, tem uma catedral bonita, tem um show de pombas magnífico, se vocês viram no vídeo, tipo, tem um monte de pomba e tem uma mulherzinha que sai vendendo comida pra você dar pras pombas. Eu nunca vi uma concentração tão grande de pomba na minha vida, mas no geral é bonito, só que é uma questão assim, a gente ficou uma tarde, a gente conseguiu conhecer muita coisa lá e... Não era necessário ficar mais tempo. Eu acho que não vale a pena perder 2 dias em Santa Cruz. E muitos restaurantes não sabem o que é vegetariano. A mulher falou pra gente que a sopa era vegetariana, na hora que a gente foi comer tinha frango. Aí ela ficou falando que era ovo. Aí a Alanis pegou um pedaço de frango, ela olhou e falou, ela ficou com uma cara meio sem graça e virou as costas, tipo, foda-se, vocês vão ficar com essa sopa aí. Aí a gente chamou a gerente e, puta, mó decepção, mas... Tem opções baratas também, a gente também acabou comprando coisas no hotel. A gente ficou num hostel muito legal que chama 360 graus. Ele dava 15 minutos caminhando do ponto onde pega o ônibus para ir e voltar do aeroporto. O ônibus para ir para o aeroporto, tanto ido quanto a volta, eram 6 pesos, ou seja, R$3 por pessoa. Opção mais barata, com certeza, ever, porque é muito caro o táxi lá. De Santa Cruz basicamente é isso. O hostel que a gente pegou chama 360 graus, fica 15 minutos andando do ponto de ônibus para ir para o aeroporto. A gente indicou muito porque foi o hotel mais barato que a gente pagou na viagem inteira e muito bom, sim, a qualidade boa da cama. Que uma coisa que você vai reparar no hotel na Bolívia é que eles não sabem montar banheiro. O banheiro inunda, todos os banheiros que a gente pegou de hotel lá inundam. Eu não sei por que eles fazem isso, mas inundam. Esse foi o que inundou menos. Que a cama era boa, tinha ar-condicionado, porque Santa Cruz já é uma cidade quente pra cacete.
Diferente de Potosí e Sucre, que tem temperaturas mais amenas porque são cidades mais altas. Potosí está a 4.000 metros, por exemplo. Então, leve roupa de frio também. E basicamente é isso. De Santa Cruz a gente pegou o voo de volta para o Brasil, que era a opção mais barata para voltar. A gente voltou pela Gol. Mas se vocês tiverem interesse, acho que vale até mais a pena conhecer. Saindo de Sucre dá para seguir para Cochabamba e Copacabana, que são outras duas cidades bem legais na Bolívia e que tem coisas interessantes para conhecer. A gente ficou com muita vontade de ir para lá, muita gente fala de lá. Tá bem mais próximo de La Paz. É que o voo de La Paz é um pouco mais caro para voltar do Brasil para o Brasil do que comparado a Santa Cruz. E eu acho que é isso. E tem outros lugares para conhecer. A Bolívia é um país muito legal de conhecer. Também tem o Lago Titicaca, que faz divisa com o Peru. Dá para fazer a travessia no lago e ir pro Peru, conhecer as outras cidades do Peru depois. É uma coisa que a gente pretende fazer mais para frente. Então acho que a dica que a gente daria é essa: não vai por Santa Cruz. É isso, vou deixar aí. Quem quiser tirar alguma outra dúvida pode ficar à vontade para perguntar. E basicamente é isso. Valeu, gente.